Você acha que tem controle sobre os seus hábitos? Pois é, eu achava também. Até que percebi que meu cérebro estava me sabotando todo santo dia. E eu te garanto que depois desse vídeo, sua vida não será mais a mesma. E você ainda vai me agradecer pela oportunidade que eu estou te dando de se livrar desses 10 hábitos tóxicos que estão sabotando sua vida, roubando sua paz, acabando com suas conquistas e transformando cada dia em um vício doloroso de oportunidades perdidas. E sabe qual é o problema? Você nem ao menos percebe. A verdade é que quanto mais cedo você abrir os olhos e se livrar desses comportamentos tóxicos, menos problemas você vai ter na vida. Mas antes de desmontar cada um desses vilões que atuam disfarçados de amigos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu esgotado após confiar demais em quem não merecia? Guarda essa resposta e fica aqui comigo, porque agora nós vamos mergulhar no primeiro hábito. E só para te deixar um pouco mais contextualizado, eu preciso te explicar que na psicologia existe um padrão que chamamos de Dark Tetrad, ou também conhecido como arquétipo sombrio da mente, composto por 4 traços. São eles: psicopatia, narcisismo, maquiavelismo e sadismo. Neste vídeo você vai aprender a lidar com as pessoas que carregam esses traços e eu garanto que você vai sair daqui blindado contra esses leões famintos que rondam sua vida. E para não esquecer, já segue o canal e deixa tua curtida porque isso vai fortalecer nossa comunidade a seguir evoluindo juntos. Agora, bora pro conteúdo. Primeiro hábito: não entre no território dos leões famintos. Você já sentiu o peso de revelar demais e minutos depois se arrependeu amargamente? É como se você tivesse entrado numa savana cheia de leões famintos, exceto que, ao invés de garras, eles têm sussurros e fofocas. Estamos falando de pessoas com traços sombrios, que na psicologia formam a chamada Dark Tetrad, como dito anteriormente, composta pela psicopatia, narcisismo, maquiavelismo e sadismo. E eu preciso te falar que esses 4 traços, quando combinados, podem transformar interações cotidianas em uma armadilha mortal. Pesquisas de neuroimagem mostram que, quando alguém invejoso percebe seu sucesso, o córtex singular anterior, a mesma região que registra a dor física, dispara, e o estriado ventral, nosso centro de recompensa, brilha como uma taça de champanhe, celebrando sua vitória frustrada. Em termos simples, seu tropeço vira motivo de festa alheia. Em um estudo de 2017, publicado por Mina Cikara e seus colegas da Universidade de Harvard, eles usaram ressonância magnética funcional para mostrar que o cérebro reage à desgraça dos outros, especialmente de rivais, com atividade em áreas associadas à recompensa, como o estriado ventral. Os voluntários que ouviram histórias de conquistas alheias relataram um desconforto quase equivalente a um soco no estômago. Se até a ciência confirma esse prazer na dor do outro, também conhecido como Schadenfreude, imagine no mundo real. Por exemplo, quando um publicitário confiou seu pitch inovador a um colega aparentemente solidário, ele acabou descobrindo que ele reproduziu exatamente cada slide para futuros clientes da concorrência. Um exemplo típico de emboscada silenciosa. Por outro lado, pense em alguém que sempre abria seu coração e suas ideias antes de construir qualquer proteção. Depois de vários projetos vazarem prematuramente, ela aprendeu que dividir o mínimo, um preview controlado, é a única maneira de manter a vantagem. No cérebro, o hábito do oversharing estimula circuitos de confiança excessiva e reduz os filtros de autoproteção, deixando você vulnerável aos manipuladores. Em contrapartida, o poder do silêncio ativa regiões ligadas à atenção plena e ao planejamento estratégico, fortalecendo sua resiliência. Nas relações, expor segredos demais corrói a intimidade e agride a reputação. Pessoas manipuladoras colecionam informações como munição emocional. Fique atento a sinais de alerta como perguntas insistentes sobre seus objetivos e reações sutis de alegria quando seus planos dão errado. Para se blindar contra esses leões famintos, experimente. Primeiro, compartilhar em doses homeopáticas. Revele só o essencial, um pequeno trecho, nunca o roteiro completo. Segundo, confidência seletiva. Divida seus sonhos apenas com quem já mostrou lealdade em ações concretas, não em elogios vazios. Terceiro, teste de lealdade.
Conte um detalhe inofensivo e observe se ele retorna distorcido ou se foi vazado. Quarto, faça um diário estratégico. Anote planos e riscos numa caderneta pessoal. Isso reforça seu centro de controle interno. Quinto, silêncio vencido. Antes de clicar em enviar no grupo do WhatsApp, respire fundo, releia e se algo soar arriscado, guarde só para você. Lembre-se, na vida pessoal e profissional, a vulnerabilidade sem critério é a trilha rochosa de onde os leões disfarçados atacam. Ao cultivar o silêncio estratégico, você transforma o que poderia ser armadilha em proteção. No próximo capítulo, vamos desvendar o segundo hábito, onde aprenderemos a fechar a janela para o ladrão da noite, aquele que rouba seu sono e sua clareza mental. Segundo hábito, fechar a janela para o ladrão da noite. Você já acordou de madrugada após várias roladas na cama, pensando que a sua vida virou um quarto de tortura? Pois é assim que seu corpo reage quando você permanece exposto à luz durante a noite. Um convidado indesejado que suprime a produção de melatonina, o hormônio do sono, e empurra seu relógio biológico para o caos. A melatonina é fabricada pela glândula pineal em resposta ao escuro, sinalizando ao cérebro que já é hora de descansar. Estudos da Journal of Clinical Sleep Medicine mostram que mesmo uma hora de luz, especialmente o pico de luz azul emitido por telas, pode reduzir em até 50% esse hormônio vital e atrasar seu pico em quase 90 minutos. Isso é muito perigoso para a sua saúde mental e física. Quando a luz azul invade seu quarto, seu núcleo supraquiasmático, o relógio mestre que você carrega no cérebro, recebe um comando de dia, retardando a chegada do sono. Em contraste, pesquisas da Light Research Center em 2019 indicaram que lâmpadas de cor âmbar abaixo de 3000 K simulam o pôr do sol e ajudam a preparar seu corpo para desligar, melhorando a qualidade do sono em até 30%. Em Paris, uma equipe de voluntários trocou o tablet da cabeceira por uma leitura de papel, iluminada apenas por luz âmbar, e em uma semana relatou adormecer com facilidade e acordar menos cansado. Eu, por exemplo, que sou viciado em rolar o feed do Instagram até altas horas, percebi que trocar as luzes frias do meu quarto por uma luz quente antes de dormir era como fechar a porta para o meu pior inimigo, a insônia. No nível neurológico, a exposição noturna prolongada ativa vias de alerta, aumentando a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, e inibe os receptores de melatonina, criando um ciclo vicioso de vigília forçada. Embora a luz natural do dia amplie sua atenção e humor ao despertar, à noite esse estímulo se transforma em uma armadilha que drena sua energia e mina sua saúde mental, elevando o risco de ansiedade e depressão. Você pode perceber sinais claros de que está sob ataque quando perceber alguns desses sinais que vou te falar agora. Dificuldade para adormecer por mais de 30 minutos, dependência do modo noturno nos aplicativos e aquela sensação de cansaço crônico mesmo após horas na cama. Se você já acordou com dor de cabeça inexplicável e humor em baixa, pode culpar a luz indevida que você se expõe durante a noite. E o que fazer para retomar o controle? Você pode, por exemplo, experimentar desconectar 30 minutos antes. Desligue telefones, tablets e computadores para dar passagem à melatonina. Você pode instalar lâmpadas âmbar ou ativar o modo noturno no seu celular. Ainda que as evidências variem, vale o teste. Você pode também criar uma rotina de relaxamento, praticando meditação guiada, uma yoga leve ou a leitura de um livro físico. Exposição solar matinal, abra as janelas assim que acordar para reforçar seu ritmo circadiano. Ou fazer uso dos aplicativos de vigilância do sono. Use ferramentas como a Sleep Cycle ou F-Lux para ajustar automaticamente a cor da tela do seu celular e monitorar a qualidade do seu sono. No próximo capítulo, vamos descobrir como driblar o nosso melhor amigo e vilão da procrastinação, aquele hábito sorrateiro que adia seus objetivos e rouba sua produtividade. Terceiro hábito: o meu melhor amigo é um vilão. Você já sentiu seu coração disparar logo depois da primeira golada de café, como se estivesse embarcando num trem-bala frenético? Esse impulso elétrico pode parecer produtivo, mas na verdade pode te deixar mais exausto do que alerta. E sim, o meu melhor amigo é a velha e boa xícara de café. Nunca me decepciona. Ou pelo menos eu achava que não. O cerne deste hábito está na interação entre café e cortisol, o hormônio do estresse. Quando você engole aquela dose concentrada de cafeína logo que acorda, por volta das 6 ou 7 horas da manhã, está turbinando um organismo que já foi despertado naturalmente.
O cortisol, que segundo estudo de 2021 da University of Washington Medicine, atinge seu pico entre 8 horas e 9 horas e começa a declinar depois das 9h30, segundo dados do mesmo estudo. Ou seja, seu café logo de manhã vira um empurrão extra no sistema que já está trabalhando a todo vapor. Um bom exemplo é o relato da jornalista científica Priya Reding, que gostava de tomar 3 xícaras de café sem medir o tempo. Ela percebeu que quando o cortisol já estava baixando, cada dose lhe deixava mais ansiosa. Me senti em um loop, pensando demais e dormindo de menos, contou ela em seu blog sobre bem-estar. Imagine essa situação, um empresário que, após a terceira xícara de café, às 4 horas da tarde, passou a bocejar em reuniões e notar tremores nas mãos. Ele só descobriu o culpado quando a amiga médica explicou sobre o limite de 6 horas antes de dormir para ingerir cafeína sem atrapalhar no sono. No cérebro, a cafeína bloqueia receptores de adenosina, substância que nos faz sentir sono, e libera dopamina e noradrenalina, gerando sensação de alerta. Esse mecanismo é poderoso, mas criar dependência significa que, sem o café, os receptores se saturam e você sente fadiga extrema e muita irritabilidade. Os impactos vão além da falta de energia. A ingestão excessiva pode levar à pressão arterial, provocar taquicardia e atrapalhar a consolidação do sono profundo, prejudicando memória e humor no dia seguinte. Por outro lado, doses moderadas mostram melhorias em foco e performance cognitiva, como sugere pesquisa de 2022 da PLOS ONE. Preste bastante atenção em sinais de alerta como dor de cabeça e irritabilidade quando a xícara não chega a tempo, oscilações de humor, do pico de energia ao apagão repentino e dificuldade para adormecer, mesmo exausto após um dia inteiro de consumo elevado. Para domar esse vilão disfarçado de amigo, experimente um time estratégico. Tome café entre 9h30 e 11h30 da manhã, quando o cortisol já está diminuindo. Detox gradual. Reduza 50 mg por dia até zerar. Você pode trocar por chá verde, que contém L-teanina, um aminoácido que equilibra a cafeína e ameniza o nervosismo. Monitorar o consumo. Você pode usar aplicativos como My Coffee Track ou Sleep Cycle para registrar horas e quantidades e receber alertas antes das 15 horas da tarde. Hidratação e pausas ativas. Alterne cada xícara com um copo de água e, se possível, 2 minutos de alongamento para evitar picos de ansiedade. Dose reserva consciente. Reserve uma xícara coringa para emergências emocionais, mas não como regra diária. Manter esse ritmo te ajuda a extrair o melhor da cafeína. Foco afiado, motivação e humor estável, sem cair na montanha-russa do excesso. No próximo capítulo, vamos explorar o quarto hábito. Como essa busca por recompensas momentâneas prende você num ciclo vicioso e quais estratégias realmente libertam sua mente. Quarto hábito. A roda do hamster invisível. Você já se pegou abraçando um pote de sorvete no sofá ou rolando o feed do Instagram sem parar? Tudo isso só para esquecer um dia ruim? Essa busca por recompensas instantâneas, o famoso escapismo, que é a tendência de recorrer a prazeres momentâneos para driblar o desconforto, se transforma numa armadilha silenciosa. Quando você abre mão de encarar o problema de cara e opta por um alívio rápido, aciona o circuito cerebral que libera dopamina, o neurotransmissor associado à motivação e ao prazer, reforçando o comportamento de fuga, conforme estudo publicado em 2021 pela Yale University Department of Psychiatry. Em neurociência, isso configura um ciclo de reforço positivo. Toda vez que você recorre ao chocolate ou à maratona de séries na Netflix, seu cérebro registra uma recompensa e exige mais, como se o escapismo fosse um jogo de videogame em modo hard. Imagine um executivo exausto que, após apresentar um projeto tenso, se tranca no quarto para jogar videogame até as 3 horas da manhã, sem nem perceber as horas passarem. Ou então, um estudante universitário, diante de uma nota baixa, que decide desabafar no chocolate. Em minutos, ele esquece a decepção, mas dias depois, sente culpa e ansiedade elevada. Esses episódios ilustram como o prazer momentâneo disfarça a raiz do problema sem resolvê-la. No nível cerebral, o escapismo ativa o sistema de recompensa, estriado ventral,
e inibe temporariamente a resposta ao estresse, mas não toca no córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e autocontrole. Isso significa que, com o tempo, você perde a capacidade de regular emoções e acaba preso numa roda invisível. Quanto mais gira, menos sai do lugar. Os impactos variam de uma simples procrastinação a quadros de ansiedade crônica e depressão. Por um lado, pequenas pausas lúdicas podem recarregar nossa energia mental. Já por outro, o abuso desse recurso esgota a reserva de resiliência emocional, gerando desgaste cumulativo. E não menos importante, você passa a confundir o alívio temporário com solução definitiva, criando uma ansiedade antecipatória cada vez maior. Como de costume, perceba os sinais. Quando aquela dose de prazer vira ritual diário e você sente angústia sem ela, quando você percebe que aquele só mais um episódio se estende por horas e horas, deixando suas tarefas pendentes, ou simplesmente quando você tenta escapar dos sentimentos desconfortáveis e acaba prolongando o sofrimento, ao invés de resolvê-lo. Para escapar dessa roda invisível, experimente. Diário das emoções. Anote em 5 minutos o que você sentiu antes do impulso de fuga. Pausas conscientes. Em vez de ligar a TV, faça uma caminhada de 10 minutos ou simplesmente algumas flexões dentro de casa. Eu garanto que seu córtex pré-frontal vai agradecer. Mindfulness guiado. Use aplicativos como Headspace ou Insight Timer para treinar a atenção plena e frear o impulso compulsivo. Desafio de substituição. A cada desejo de fuga, proponha-se a uma atividade criativa. Você pode desenhar, alguma leitura de poesias, alongamento ou o que for mais interessante para você. E por último, faça um check-in semanal. Reveja suas anotações e avalie padrões. E o principal, celebrar pequenas vitórias fortalece a resiliência. Lidar de frente com o desconforto não é fácil, mas é o caminho para construir uma ponte sólida rumo a uma vida mais equilibrada. Porque no fim, fugir pode até ser divertido por alguns minutos, mas aprender com o desafio é o que realmente faz você evoluir. No próximo capítulo, vamos mergulhar fundo, porque olhar para dentro é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Quinto hábito, o mergulho no espelho. Você já parou para pensar por que, mesmo sabendo que precisa mudar, acaba repetindo os mesmos comportamentos sem entender o motivo? Você acorda cedo e se prepara para a batalha diária, mas será que conhece bem quem está aí dentro, comandando o volante da sua vida? Quando falamos de autoconhecimento, estamos falando de compreender nossos próprios pensamentos, emoções e padrões de reação. Em outras palavras, é ter um GPS interno que te mostra por que você freia ou acelera em cada curva da vida. A pesquisa de Tasha Rich, na Harvard Business Review, revelou que apenas 10% das pessoas têm autoconsciência real. O restante vive no modo piloto automático, como quem dirige um Tesla de olhos fechados. Imagine um executivo que, diante de uma crise, explode com a equipe por puro medo de errar, sem perceber que a raiva não resolve nada. Ou, por exemplo, uma jovem aprendiz que, após elogios numa apresentação, sente um pulo de alegria tão grande que acaba procrastinando por medo de não repetir o sucesso. Essas duas situações mostram como a falta de entendimento sobre nossos gatilhos internos pode virar uma armadilha perigosa. No cérebro, o autoconhecimento está ligado ao córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento e controle de impulsos. Quando você ignora o que acontece nessa região, age por instinto, como um carro sem freio descendo ladeira abaixo. Por outro lado, cultivar essa visão interna fortalece conexões neurais que regulam o estresse e aprimoram a tomada de decisão. O impacto é nítido. Pessoas autoconscientes tendem a manter relacionamentos mais saudáveis, lidar melhor com críticas e apresentar desempenho superior no trabalho. Sem esse hábito, podemos cair em ciclos de culpa, baixa autoestima e conflitos constantes, porque reagimos sem entender a raiz do problema. E uma ótima forma de lidar com essas questões é ficar atento às reações exageradas, em situações que parecem banais, por exemplo, a sensação de estagnação, como se estivesse dando voltas no mesmo lugar, e a dificuldade de receber feedback, seja defensivo ou se eximir da culpa. E agora eu vou te dar 5 dicas para você dar aquele mergulho transformador na sua vida. Primeiro, faça um diário reflexivo. Reserve 5 minutos ao fim do dia para anotar emoções e gatilhos. Segundo, faça meditação guiada. Use aplicativos como Insight Timer para observar pensamentos sem julgá-los. Terceiro, feedback construtivo. Peça a 2 pessoas de sua confiança um retorno sincero sobre seus pontos cegos. Quarto, teste de personalidade. Ferramentas como MBTI ou Enneagram ajudam a mapear tendências comportamentais. E por fim, busque sessões de coaching. Sem preconceitos, meu amigo. Um profissional qualificado pode atuar como espelho e acelerar sua jornada.
Encarar quem você é de verdade pode doer no início, mas é o único caminho para transformar fraquezas em habilidades. No próximo capítulo, vamos desvendar o Guardião do Castelo. Descubra como impor limites sem sentir culpa e proteger seu foco diário. Sexto hábito, o Guardião do Castelo. Você já se sentiu como um castelo sem portões, onde todo mundo entra e sai a hora que quer? Imagine estar em uma fortaleza medieval e não ter como trancar as portas quando o exército adversário aparecer batendo. Dizer não é grosseria, é erguer muros saudáveis que protegem sua energia. Em psicologia, esse limite é chamado de assertividade, a habilidade de expressar necessidades e opiniões sem agredir o outro nem se deixar pisar. Sem ela, nossas fronteiras emocionais ficam vulneráveis e acabamos acumulando tarefas, favores e ressentimentos. Pesquisas da American Psychological Association destacam que estabelecermos limites claros reduz o estresse e aumenta o bem-estar emocional. Segundo o artigo de 2019, pessoas assertivas apresentam níveis mais baixos de ansiedade e mais autoestima. Imagine um gerente de projetos que, ao receber um pedido extra no fim do expediente, responde gentilmente: "Eu entendo a urgência, mas hoje já atingi meu limite de capacidade, então vamos ajustar o prazo para amanhã logo cedo." Em contraste, visualize aquele seu colega de trabalho que sempre que é requisitado, aceita tudo, só para se sentir importante, mas no final descobre que sua carga triplicou. Ele mal sai do escritório e ainda ganha fama de xeleléu. No cérebro, dizer não envolve o córtex pré-frontal ventromedial, responsável pelo controle de impulso e pela tomada de decisão ética. Quando esse guardião não é ativado, cedemos ao medo da rejeição, acionando a amígdala, nosso alarme de ameaça social, e acabamos subordinados aos pedidos alheios. Os impactos são amplos, protege sua saúde mental, melhora foco e produtividade e reforça o respeito mútuo. Por outro lado, a falta desse limite leva à sobrecarga, ressentimento e à queda de motivação. Seu corpo e mente sempre darão sinais de alerta e você precisa ficar atento. Você assume tarefas extras mesmo quando não sabe que terá tempo? Sente culpa ou ansiedade antes de recusar um convite ou pedido? Ou, por exemplo, acaba frustrado por falta de reconhecimento, mesmo após fazer horas extras? Enfim, esse trabalho de casa é todo seu e você precisa fazê-lo todos os dias. E como erguer seus muros sem virar inimigo número 1 de alguém? Prepare o seu não. Ensaie frases curtas como, por exemplo, não posso te ajudar hoje, mas posso agendar para outra data. Use a regra do sanduíche. Comece com um elogio, insira um não e finalize oferecendo uma alternativa. Monitore limites. Mais uma vez, use os aplicativos ao seu favor. Aplicativos como Boundaries ou Fabulous ajudam a lembrar de pausar quando sua cota de compromissos acaba. Pratique o desconforto. Comece a recusar pedidos pequenos até ganhar confiança para os maiores. E por último, mas não menos importante, reforce-se. Celebre cada não saudável como uma vitória na sua fortaleza interior. Levantar barreiras não é fechar o coração, é proteger seu reino interior. No próximo capítulo, você vai aprender a como defender suas ideias sem travar batalhas desnecessárias. Sétimo hábito, o fogo cruzado silencioso. Já se sentiu como se estivesse andando numa trincheira, sempre de tocaia, pronto para reagir a qualquer ataque verbal? Esse modo de combate permanente faz da sua vida um campo minado de tensões. Entrar em conflito aciona nosso instinto de luta, uma resposta primitiva que, em termos científicos, envolve a amígdala, o alarme do cérebro para ameaças, e o córtex pré-frontal dorsolateral, que avalia riscos e planeja reações. Quando a amígdala dispara sem controle, perdemos a capacidade de argumentar com calma e caímos em tiros rápidos de críticas e interrupções. Imagine o general do exército que, ao ouvir uma sugestão diferente, rebate com voz elevada, criando um clima de medo silencioso no acampamento de reuniões. Ou um recruta que, ao discordar de um superior, apenas faz uma pergunta gentil para aprofundar o diálogo, transformando um potencial atrito em conexão. Esses dois cenários mostram como um simples ajuste de tom e intenção acende ou apaga o fogo cruzado do dia a dia.
No cérebro, cada vez que você dispara uma réplica agressiva, fortalece as vias neurais do combate. Ficamos mais prontos para atacar do que para ouvir. E isso leva a um ciclo de desgastes. Os relacionamentos se corroem, a produtividade cai e a solidão cresce. Por outro lado, quem equilibra firmeza com empatia ativa o córtex pré-frontal ventromedial, que regula emoções e permite escolhas conscientes. Sabe quando você sente aquele estalo interno e pensa, opa, tem algo errado aqui? Pois é hora de prestar atenção nos efeitos desse modo de batalha. Quando usamos bem essa energia, direcionando a atenção para a conversa certa, podemos acabar descobrindo ideias inéditas e saindo de debates com soluções que ninguém tinha enxergado antes. Mas se deixamos a irritação tomar conta, meu amigo, logo viramos reféns do estresse crônico e o famoso burnout bate na porta. E antes que você perceba, o isolamento emocional te pega como um soldado rival à espreita. Repare também nos sinais de que você entrou no modo de combate sem querer. Se você interrompe seus amigos o tempo todo e não deixa ninguém terminar um pensamento, se sua voz sobe de tom sem aviso, como se o volume fosse um alarme de guerra, ou se, depois de uma discussão acalorada, você se pega engatinhando num pedido de desculpas, isso porque a adrenalina falou mais alto. Mas calma, porque temos um plano a seguir. Primeiro, crie um espaço antes de reagir. Conte até 3 na cabeça e respire fundo. Depois, experimente começar suas respostas com um simples "me explica melhor". Isso mostra que você quer ouvir e não simplesmente só rebater. Para suavizar ainda mais, antes de apresentar sua visão, você pode usar um gancho como "eu entendo o seu ponto de vista". E se quiser ir muito mais além, faça um roleplay mental e se veja de fora, como se fosse um observador neutro. E por fim, para treinar de verdade, você pode gravar uma conversa no seu celular e depois revisar. Você vai notar exatamente onde costuma interromper as pessoas e pode corrigir o passo a passo. Assumir menos a armadura da guerra e mais o escudo da curiosidade pode transformar guerras em paz mundial. No próximo capítulo, vamos descobrir como não martelar a porta errada, aprender a separar a garra da teimosia e avançar com sabedoria. 8º hábito: martelar a porta errada. Você já se pegou batendo numa porta sem nem perceber que está no endereço errado? Se não, eu aposto que conhece alguém que já fez isso. Imagine-se andando pelos corredores do cérebro, insistindo num atalho que simplesmente não existe. É aí que entra o limite tênue entre a insistência e a persistência. 2 comportamentos que, à primeira vista, parecem gêmeos, mas levam a destinos opostos. Quando falamos de persistência, nos referimos à capacidade de manter um esforço direcionado a um objetivo valioso, mesmo diante de obstáculos. Já a insistência cega é aquele impulso que te faz continuar em algo sem sentido, seja um projeto fracassado ou um relacionamento tóxico. Segundo o levantamento de 2021, publicado pela Plus One, indivíduos que reconhecem o valor real do seu objetivo antes de investir tempo e energia apresentam níveis até 30% maiores de satisfação pessoal ao concluir tarefas desafiadoras. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Imagine um engenheiro da NASA que, ao projetar componentes para a Estação Espacial Internacional, percebeu que sua abordagem para reduzir vibrações não funcionava. Em vez de martelar a mesma solução, revisou conceitos de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar conexões em resposta a estímulos, e adaptou o design, transformando um beco sem saída em uma inovação. Agora pense naquele seu amigo que sempre insiste em terminar um artigo acadêmico na madrugada, sem levar em conta o feedback do orientador que já lhe indicou outro caminho. No núcleo desse dilema está o mecanismo cerebral da dopamina. Essa molécula reforça comportamentos associados a recompensas. Quando persistimos sabiamente, ela ajuda a consolidar aprendizados e a manter o foco. Mas, se seguimos insistindo no erro, a dopamina ativa circuitos de frustração e exaustão, levando a um ciclo negativo. É como usar um mapa desatualizado. O sistema de recompensa te empurra adiante, mesmo que o caminho não exista. Os impactos falam por si. A persistência direcionada gera crescimento, reforça a autoestima e amplia a resiliência. Por outro lado, a insistência tóxica drena a energia mental, aumenta o estresse e pode desencadear sintomas de ansiedade e depressão, conforme apontam psicólogos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.
Fique atento aos sinais de alerta. Se você se sente frequentemente exausto, preso no modo de repetição e nota tendência a minimizar críticas construtivas, talvez esteja insistindo demais. Note também quando justificativas e negações se tornam seu cenário padrão. Isso indica que seu cérebro está tentando manter o hábito, mesmo que não faça sentido. Mas como transformar a insistência em persistência afinada? Reavalie seus objetivos. Pare e responda honestamente se isso agrega valor ao seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Defina objetivos menores. Celebre pequenas conquistas antes de avançar para a próxima fase. Busque feedback externo. Um mentor ou colega pode enxergar batidas na porta errada com mais clareza. Use ferramentas como o Notion para ajudar a visualizar progresso real, evitando ciclos fechados. Adote a técnica do Stop and Review. Programe lembretes periódicos para revisar estratégias e ajustar o curso. No próximo capítulo, vamos destrinchar porque tentar colher frutos sem ter plantado a semente é um convite óbvio e inútil ao fracasso. E claro, como parar de bater na porta errada e começar a construir seu próprio sucesso do zero. Nono hábito: colher sem ter semeado. Você já tentou colher frutos de uma árvore em uma terra que não foi adubada? Imagine chegar ao pomar e, ao invés de galhos carregados, encontrar só troncos nus. É a armadilha de querer resultados sem ter competência. Quando falamos de prática deliberada, nos referimos a um método proposital e sistemático, em que cada sessão de treino tem um objetivo bem definido e exige feedback imediato para corrigir falhas. Em vez de repetir mecanicamente o mesmo movimento, você fragmenta a tarefa. Pode ser calibrar a headline de um anúncio ou ajustar a postura no supino, por exemplo. Estudos em psicologia do desempenho mostram que sessões de 20 a 30 minutos, focadas em um único ponto de aprimoramento, geram progressos até 50% mais rápidos do que horas de treino disperso. Esse treino de precisão foi descrito por Anders Ericsson como a chave para a maestria. Imagine o autor Malcolm Gladwell em seus bastidores de pesquisa para Outliers, gravando cada ensaio dos músicos para contabilizar justamente essas horas de práticas que fazem a diferença. Agora visualize um estudante de guitarra que decide dominar apenas a mudança de acordes no compasso 4x4. Ele grava, escuta e refaz até afinar cada nota. No cérebro, esse processo ativa o circuito da neuroplasticidade, a habilidade do cérebro em remodelar conexões conforme o aprendizado. A dopamina recompensa cada pequeno avanço, mantendo a motivação, mas também sinaliza frustração se você tentar pular etapas. É como querer voar antes de aprender a caminhar. O sistema de recompensas não sabe a diferença e acaba sabotando o seu progresso. Os impactos positivos dessa abordagem incluem aumento consistente de habilidade, reforço da confiança e menor sensação de estagnação. Por outro lado, ignorar a prática deliberada leva ao efeito burnout, muita dedicação com pouca evolução, gerando frustração e até esgotamento mental. E como saber se você está no caminho certo? Fique atento a esses sinais de alerta. Se sua prática diária não traz nenhum eureka, aquele insight positivo, e você se sente cada vez mais desmotivado, talvez seja a hora de revisar sua estratégia. Outro indício é a ausência de feedback honesto. Se você só recebe elogios genéricos, pode estar caindo na ilusão do progresso. Adote essas estratégias para cultivar competência de verdade. Selecione um ponto fraco e dedique de 20 a 30 minutos exclusivamente a ele. Grave e reveja seu desempenho, vídeos, conversão ou métricas objetivas. Peça o feedback honesto de alguém que não tenha medo de apontar seus erros. E principalmente, divida metas maiores em subobjetivos mensuráveis. Não esqueça de celebrar cada vitória. E aí, meu amigo, pronto para plantar sementes e colher resultados de verdade? No próximo capítulo, vamos revelar a máscara de espelho falso e por que subestimar o progresso é como recusar água em um deserto. 10º hábito: a máscara de espelho falso. Você já se pegou encaixando um troféu imaginário na sua estante? Imagine se explicando, com um sorriso confiante, resultados incríveis que nunca existiram de verdade. Essa encenação vai além daquela síndrome do impostor clássica. Aqui o truque é vestir um personagem inteiro, fingir aptidões, enganar a plateia e, o que é pior, acabar acreditando na própria farsa. E o que a ciência diz sobre isso? A síndrome do impostor, descrita em 1978 por Clancy Ames, é o sentimento persistente de não merecer conquistas, mesmo diante de provas concretas de competência. Mas e quando você não só sente, mas age, inventando números, fabricando cases e mascarando erros?
entra em jogo o ato consciente de viver como um impostor. É uma automanipulação que sobrecarrega o cérebro. Segundo pesquisa de 2020 da Journal Occupational Health Psychology, quem encena competência exibe níveis mais altos de cortisol, mesmo em ambientes de baixa pressão. Imagine, por exemplo, o Steve, um freelancer de marketing que inundava o LinkedIn com cases de 300% de ROI, que jamais aconteceram. Quando um cliente pediu a dashboard real, descobriu que todo o gráfico foi montado com truques do Excel, um fiasco que custou reputação e contratos. Agora pensem na Rebecca, que certa vez deu uma palestra improvisada como especialista em neurociência sem nunca ter pisado em um laboratório. Enquanto falava, sentiu seu coração disparar, como se seu cérebro estivesse montando armadilhas de dopamina e medo. No nível neurológico, esse hábito ativa o circuito de recompensa artificial, estriado ventral, enquanto suprime o córtex pré-frontal, responsável por avaliar riscos reais. Você ganha um pico imediato de status, mas paga com ansiedade crônica e a sensação de pisar em ovos o tempo todo. Os reflexos desse jogo de espelhos são duplos. Com uma falsa ilusão, você pode atrair clientes e elogios rápidos, mas quando a farsa cai, vem a frustração, quebra de confiança e o famoso burnout. Fique de olho em sinais de alerta como o medo paralisante de mostrar relatórios ou responder perguntas técnicas, a procrastinação, você evita tarefas que possam desmascarar sua narrativa, ou a comparação constante com outros especialistas e a sensação de que todos sabem algo que você ignora. E como se livrar do reflexo dessa ilusão? O jogo da verdade. Anote 3 realizações reais por dia, sem embelezar nada. Feedback na veia. Peça a um mentor ou colega honesto para apontar onde você exagera. Crie pequenos desafios. Apresente dados reais, por menores que sejam, em reuniões de equipe. E por último, treino de autenticidade. Pratique contar também o que deu de errado, ao invés de só exaltar o sucesso. Largar a máscara é um salto de coragem. Você troca a adrenalina da farsa pela confiança genuína, construída em passos sólidos. Agora, prepare-se para receber um bônus especial. O próximo hábito é um verdadeiro as na manga, o mais importante de todos para você finalmente quebrar esse ciclo tóxico na sua vida. 11º hábito: a ponte entre saber e fazer. Você já se sentiu atolado estudando através de vídeos, livros e podcasts incríveis, mas ainda preso no mesmo lugar? É como ter uma bike novinha na garagem, pronta para se aventurar, mas deixar ela parada só juntando poeira. Esse vazio entre acumular conhecimento e de fato agir é um dos maiores ladrões de progresso. O neurologista Hermann Ebbinghaus mostrou lá no século XIX que esquecemos até 75% do que aprendemos em apenas um dia. Isso se não fizermos revisão ou prática. Seu cérebro registra a informação, mas se você não aciona o córtex pré-motor, a área responsável por transformar ideias em movimento, tudo fica estagnado. E mais, Albert Bandura, em sua teoria da autoeficácia, revelou que nossa confiança cresce só quando colhemos resultados concretos de ações bem-sucedidas. Ou seja, saber demais e fazer de menos é desperdiçar não só tempo, mas a chance de fortalecer sua própria crença em si. Pense agora em Leonardo da Vinci. Ele tinha milhares de páginas de anotações sobre máquinas voadoras, mas poucos projetos saíam do papel porque ele preferia colecionar ideias do que colocá-las em prática. Ele só percebeu o verdadeiro valor da prática ao estudar anatomia diretamente em cadáveres, criando desenhos que ainda hoje impressionam pela precisão. Agora imagine você anotando 5 passos para meditar todos os dias. Montou gráficos bonitos no Notion e nunca teve coragem de ligar o timer. Até que resolveu testar por apenas 3 minutos após acordar. E o resultado? Redução de 20% no nível de estresse em apenas 2 semanas. Esse estudo foi comprovado pela Universidade de Yale em 2020. E quer saber como esse hábito funciona no seu cérebro? Quando você apenas sabe, o hipocampo armazena o conteúdo, mas a sinapse que conecta pensar a fazer nunca é disparada. É como ter um carro com motor ligado, mas o câmbio em ponto morto. Se não engatar a marcha, você não sai do lugar. A ilusão de progresso traz a satisfação rápida de riscar um livro da lista, mas a frustração vem com a angústia de ver metas antigas sem nenhuma realização concreta.
Como de costume, fique ligado nos sinais de alerta. Você cria listas intermináveis com algo do tipo para depois? Você tem aquela sensação de culpa produtiva, de que deveria estar fazendo algo, mas não faz nada? Ou tem aquele costume de comparar-se por ideias acumuladas e não por resultados? Vamos estabelecer algumas estratégias práticas para você conseguir fechar essa lacuna de uma vez por todas. Regra dos 5 minutos. Ao terminar de estudar, use 5 minutos para aplicar um ponto, mesmo que seja só rabiscar um plano. Micro desafios diários. Escolha uma ação simples por dia e marque como concluída. Dupla de responsabilidade. Combine com um amigo ou sua parceira para checar semanalmente o que você realmente fez. Método semente-árvore. Plante uma pequena ação que, com o tempo, dê frutos em projetos maiores. Ou então aquela velha e clássica técnica Pomodoro com ação. Use o timer para dividir teoria e prática em blocos de 25 minutos de estudo e 25 minutos de execução. Sabia que, segundo um experimento da NASA, os astronautas que treinavam procedimentos 1000 vezes no simulador apresentavam até 50% menos erros em missões reais? A técnica de prática deliberada não é só papo, é a diferença entre ficar no laboratório e desbravar o espaço. Se você conseguir eliminar algum desses 11 hábitos na sua vida, pode ter certeza que tudo vai começar a fluir muito melhor. Eu sei que não é fácil, mas cada pequena mudança conta. E lembre-se, seja firme ao dizer não, aprenda a escutar com empatia e não se deixe ser devorado pelos leões famintos ao seu redor. A vida vai sorrir mais para você quando você tomar as rédeas dela. E se você chegou até aqui, meu amigo, parabéns! Não esquece de seguir o canal, deixar sua curtida e conferir os links na descrição. Você também pode deixar suas sugestões aqui nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.